prazer estar participando de novo desse projeto do professor Paulo, na disciplina de métodos. Ela trouxe notícias e algumas pesquisas da Inglaterra que mostraram que na época em que os filmes estavam sendo lançados, tinham sido lançados lá, alguns pesquisadores verificaram que o índice de rejeição, de preconceito aos imigrantes na Inglaterra diminuiu. Então foi uma questão muito interessante que se discutia a influência que os filmes tinham nas pessoas nessa questão de racismo, preconceito, especificamente lá no caso dos imigrantes, que é uma questão muito forte na Inglaterra. E a discussão que ela propôs fazer comigo, como orientador dela, era exatamente entender por quê. Por que uma obra de ficção tinha esse poder de fazer as pessoas mudarem, de elas aprenderem alguma coisa diferente do que elas tinham. No caso específico ali do trabalho meu com a Milena, é uma questão forte, a questão do preconceito. Então, você poder discutir isso e mostrar para as pessoas que existe um caminho da gente reduzir a questão do preconceito é importante. A gente pesquisa temas que às vezes parecem bobagens. Você teve aquela da barraco, enfim, coisa de rap, cultura popular. Por que a gente só tem que pesquisar, enfim, o que é o ANACA do conhecimento? Porque a gente, especificamente no nosso programa, que a gente está trabalhando com mídia cotidiana, a questão da cultura popular é importante. É a nossa vida, ela interfere, ela participa, ela modifica a nossa vida. Eu acredito que sim. Uma das coisas que a gente discute muito lá no artigo foi exatamente essa estratégia, que a gente não vê isso em outras séries, de que os personagens vão envelhecendo, a trama vai acompanhando a idade em que eles estão. E que é interessante porque, na medida em que ele propõe uma situação muito cotidiana do jovem, que é estar na escola, a escola inglesa, enfim, sei lá que século, que imagina, enfim, com bruxos, mas tanto faz, todo mundo se identifica, porque as situações que acontecem ali acontecem em qualquer escola, com qualquer criança. Então o público vai acompanhando. Então é muito interessante porque com esse amadurecimento das tramas, questões são mais elaboradas, são mais discutidas, coisas que uma criança de 10 anos não caberia discutir. Mas você remete, a gente fez um acompanhamento na pesquisa da Milena de determinados personagens e como eles foram se relacionando, esse relacionamento foi se modificando. Então você vê a vida de uma pessoa e você se espelha naquilo. Então foi muito legal, foi marcante, não é à toa que virou um sucesso mundial, seja em livro, seja em filme, enfim, porque por causa dessa evolução paulatina da narrativa, das discussões que tinham dentro. Quer dizer, o meme ele tem um espectro ilimitado, ele aborda um assunto, mais do que um assunto, um pedaço daquele assunto. E propõe uma discussão normalmente com um viés do autor. Embora toda obra, sim, ela tenha sempre o viés do autor, quer dizer, o que a gente chama da intenção, aquele que escreve sempre coloca a sua intenção ali no seu texto ou na sua imagem, no meme isso é muito mais explícito, é característica daquilo. Então isso acaba direcionando muito mais a discussão, seja pró ou seja contra. Tá? Então, às vezes o meme, inclusive, ele polariza muito as discussões. O livro não necessariamente, porque o livro, como ele tem mais vertentes, ele pode trazer os polos opostos, pode inclusive propor uma síntese disso, um outro caminho, enfim. São objetos diferentes, são linguagens diferentes. Eu acho que devem ser usados os dois. Tecnologia é vista como ferramenta, sim. E isso é um problema.
porque, na verdade, a gente modifica uma tecnologia, mas ela nos modifica também. A gente vê só que vocês fazendo essa gravação. Então, o fato de vocês estarem usando o celular, isso modifica as formas como vocês estão fazendo essa gravação. E eu estou tentando seguir uma linha de pesquisa que está trabalhando com a tecnologia como uma forma de linguagem, que ela traduz determinados sentidos na relação entre professores e alunos. Então, o fato de a gente usar um celular mais bacana, isso mostra que a gente tem mais conhecimento, mais poder, enfim. Eu já discuto isso há algum tempo, que os professores, enquanto eles usam tecnologia em sala de aula, fazer um notebook, PowerPoint, um jogo, enfim, eles na verdade não estão usando isso como um recurso pensado, mas para ficar bem na fita com os alunos. Eu sou um professor antenado e tal, e na verdade eles estão trazendo uma mensagem e não necessariamente a mesma mensagem que os alunos estão recebendo. E isso é um problema. Se eu tenho uma relação, eu tenho um objetivo como professor, eu tenho que ter domínio naquilo que eu estou fazendo. Isso é muito, muito pouco discutido, muito pouco utilizado em salas de aula. Uma análise dos vídeos, ela, enfim, foi uma análise bastante extensa, levantando justamente essas situações de diálogo no decorrer dos filmes, em que tinham diálogos falando sobre preconceito, racismo, enfim, algumas relações de alteridade, e aí a gente foi fazendo uma codificação, uma categorização, tá? E aí depois a gente escolheu algumas linhas de trabalho, vamos seguir esses personagens que ele tem mais continuidade, vamos seguir essas situações, porque elas são mais representativas, e aí as cenas de diálogo foram analisadas pela sociolinguística internacional. É uma análise linguística que trabalha com relações discursivas dinâmicas, diálogo, é diferente de analisar um texto, que é estável. Foi um trabalho bastante extenso, fala todo o levantamento bibliográfico, enfim, mas esse foi o cerne da pesquisa. Tchau para você.